A gente tem hoje no Código de Processo Civil a possibilidade, uma cláusula geral de flexibilização procedimental, que ela pode ser muito útil, extremamente útil, desde que eu tenha conhecimento disso e saiba utilizar. Então não adianta também eu ter 1000 ferramentas e eu não conseguir utilizar. Eu vou colocar aqui, que eu sou muito chato no negócio de tempo, eu quero seguir assim, rigorosamente o tempo. Meus caros, vejam como é que essa questão da flexibilização procedimental, se eu falar assim, de plano, olha, nós temos um ambiente de flexibilização procedimental. O que a gente imagina num primeiro momento? A flexibilização, quando se flexibiliza alguma coisa, a priori, eu estou tirando, eu estou alterando algo que é um padrão. O flexibilizar é a ideia de que se alterar um determinado padrão. Por que isso é importante entender? As pessoas não compreenderam, talvez, exatamente o que é flexibilização procedimental. Tem gente que confunde flexibilização procedimental com economia processual. Isso não tem nada a ver com economia processual. Se imagina a flexibilização procedimental como se fosse possível se fazer qualquer alteração procedimental. Não é isso. E é muito importante, veja, qual que é uma das coisas mais importantes que nós, como advogados, nós temos no processo? É a previsibilidade. Hoje, por exemplo, com todas essas alterações, quando você entra com uma petição inicial, o que você já imagina? Numa situação normal, o réu vai ser citado, vai ter audiência de autocomposição ou não, a depender do local, vai ter a contestação, existe o quê? Uma sequência, uma lógica. O procedimento, a sequência do procedimento, ela é extremamente capital. Vou ficar aqui um pouquinho mais na frente, aqui, que eu estou, como italiano, que eu estou meio preso aqui atrás da mesa. É extremamente importante, porque ela dá o quê? Segurança jurídica. Tanto é que quando a gente fala sobre formalismo, isso é engraçado, é uma matéria, eu até ministrei essa matéria recente lá na UFES, no mestrado, você fala sobre formalismo. Na cabeça de praticamente todos aqui, vocês pensaram numa coisa o quê? Pejorativa, não pensaram? O formalismo. Mas eu pergunto, senhores, a forma, ela é importante ou não é importante? Você chegar numa audiência, você saber, por exemplo, vou falar uma pequena bobagem, você saber que, por exemplo, que na audiência as testemunhas do autor vão ser ouvidas primeiro do que as testemunhas do réu. Isso é importante ou não é importante? Porque eu, como advogado do autor, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? O convencimento com a prova. E o advogado do réu, o quê? A contraprova. Então, isso é capital. Então, de ter essa dimensão, ela é muito, muito, muito importante. Agora, o formalismo, ele não pode ser um formalismo sem sentido. A forma, ela é importante quando ela tem um sentido. Perfeito? E aí eu queria que vocês pensassem, e eu vou dar uma dica aqui de alguns dispositivos que tem no código, e volto a dizer, nada coisa para a gente meditar. A gente fala muito no processo com efetividade, não é isso? O processo efetivo. É isso que a gente fala? O processo tem que ser efetivo. E o que é um processo efetivo? É o processo com o quê? Com resultado. Não é isso que todo mundo busca, o processo com resultado? Anotem isso, gravem isso, que isso é extremamente importante. Nós já vivemos um momento que não basta que o processo seja efetivo. Não basta que o processo tenha resultado. O processo tem que ser o quê? Eficiente. Isso está no artigo 8º do CPC. Eficiente é mais do que efetividade? É muito mais. Porque o que a eficiência ela tem de plus? Além do resultado, é um resultado com quê? Com menor custo. Custo de tempo, custo financeiro. Isso é capital, a gente tem que entender isso. O processo, hoje, ele trabalha com a ideia de quê? De menor custo. E vejam que não tem coisas que não são à toa. Por que vocês acham
que o código, ele colocou para a primeira fase. Tem coisa que a gente tem que meditar. Por que a ideia é: citou a parte contrária e o autor, eles vão sentar para tentar conciliar. Por que a ideia, veja como é que é uma ideia que está ligada à eficiência. E primeiro, se a gente ler bem o dispositivo que fala sobre a audiência do 334, vocês vão notar que essa audiência nem teria a participação do juiz. Eu teria uma pessoa, aí que olha como é que é a eficiência, treinada, que seria o mediador, o conciliador, porque não adianta eu ter a forma sem sentido, vou colocar qualquer um para mediar, qualquer não, tem que ser uma pessoa treinada. Mas por que é feito desse modo? Eu gosto de dar esse exemplo. Veja, eu sou advogado do autor. Eu entrei com a petição inicial. Qual foi o meu trabalho? Meu trabalho foi menor, não foi? Se sai um acordo, eu dispendi o quê? Menos trabalho. Olha o advogado réu, por que a contestação não é colhida em audiência? Todo o ambiente em que a pessoa, e veja como é que isso já é natural, depois que você já faz a peça de contestação, se você já fez um esforço, você vai para uma audiência de conciliação, propenso a conciliar ou propenso a utilizar o trabalho que você fez? Às vezes, até involuntariamente, a gente conspira contra a conciliação, porque a gente se convence. Por que o legislador, então, ele trabalhou com essa ideia? Porque, vejam, se você chegar num primeiro momento, o advogado réu, ele teve o quê? Praticamente ele não trabalhou. Ele vai para uma audiência de conciliação, então, se eventualmente fizesse um acordo ali, até às vezes o valor dos honorários vão ser o quê? Podem ser menores. Porque, veja, eu cheguei, fiz a audiência e encerrou o processo. Eu tenho uma cadeia de atos, eu preservo o processo com uma cadeia de atos, só atos que foram o quê? Necessários. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. Tá? Tem que entender absolutamente que o processo ele foi moldado para ter o quê? Eficiência. E para que serve com essa ideia? E agora começa a ficar clara a ideia da flexibilização procedimental. O processo tem que ser eficiente ou não tem que ser eficiente? Tem que ser eficiente. Para que serve a flexibilização procedimental? Para dar o quê? Eficiência ao processo. Porque, veja, não adianta eu querer flexibilizar alguma coisa dentro do processo para tornar o processo o quê? Ineficiente. E eu vou dar assim, alguns exemplos. Aí você fala assim, poxa, mas você está falando coisas assim, extremamente... Vou dar exemplos do dia a dia. Vou dar exemplos do dia a dia. Veja se já não aconteceu isso com os senhores. Um exemplo simples. Todas as testemunhas do autor têm que ser ouvidas o quê? Antes das testemunhas do réu. Veja se às vezes não acontece uma determinada situação em que eu tenho 4 testemunhas arroladas pelo autor, uma não compareceu e todas as demais testemunhas do réu estão presentes. Dentro do procedimento padrão, o que nós teríamos que fazer? Ouvir as do autor, se tiver uma justificativa, paralisar para posteriormente, de plano, sempre haverá justificativa para isso. Porque o que pode acontecer? Muito comum. Aquelas testemunhas do autor que foram ouvidas ali, as que vão contrapor eventualmente aquele fato, já se encontram ali. E às vezes aquela outra que vai ser ouvida é sobre um outro fato. Existe algum problema grave, então, nessa hipótese, assim, olha, vamos flexibilizar, vamos ouvir agora todos que estão presentes, e ficará o quê? Disponível, essa outra testemunha será num outro ato, e se for o caso, o réu contraditar, trazer até uma... Enfim, é uma pequena forma de flexibilização, que a gente acabava às vezes fazendo isso.
Vocês concordam comigo que a gente às vezes acabava fazendo isso? E como é que a gente acabava fazendo isso? Olha como é que era tudo involuntário. O que o juiz chegava e falava para poder evitar um tipo de nulidade? Olha, vamos fazer isso e tal. E as partes combinavam e aceitavam isso, ok? E colocavam em ato, olha, tendo em vista que o juiz fazia um resumo do que aconteceu e as partes concordaram. O que a gente fez naquele momento ali? Olha, testemunha que não estava presente, mas se entendeu de se ouvir todo mundo e tal, todo mundo de acordo. O que se fazia naquele momento? Olha como é que tem coisas que são tratadas como coisas do outro mundo e a gente já fazia. Isso é um chamado o quê? Um negócio jurídico processual, que está no artigo o quê? 190 do Código de Processo Civil. O que o artigo 190 ele permite? Que as partes possam o quê? Alterar procedimento. O negócio jurídico processual, ele cria uma regra geral. Então, as pessoas ficam imaginando negócio jurídico processual de coisas assim, gigantes. Vamos criar aqui uma ideia, não pode recorrer, o prazo do recurso será assim. Não, veja, o negócio jurídico processual, ele está ali no nosso dia a dia. É uma forma de flexibilizar? É. Vou dar um outro exemplo. Veja se eu estou dando exemplos banais. Exemplos banais. Uma ação de reparação por ato ilícito. O que normalmente acontece numa ação de reparação de ato ilícito quando se tem, por exemplo, uma questão que envolve um dano à pessoa? Eu tenho que fazer a prova tanto do fato, nexo de causalidade, e da extensão do dano. Vocês concordam comigo? Estou falando algo muito diferente ou isso é o nosso dia a dia? Acontece também com pessoa jurídica. Mas vejam, dentro da ordem dos ritos, qual a primeira prova que eu faço? Se eu seguir todas as ordens, qual que é a primeira prova que eu faço? A prova o quê? Pericial. Vocês concordam comigo? Na sequência dos ritos. De um modo geral, a prova pericial é para provar o dano ou a extensão do dano? E o que acontece em vários casos? Eu tenho um caso sensacional que aconteceu quando eu trabalhava num outro escritório. Às vezes você faz uma prova pericial longa, cara, demorada, se prova a extensão do dano, mas quando se faz a prova com o dano, não anexo. Nós fomos o quê? Ineficientes. Tem um caso lá um caso clássico, um caso que foi até conhecido lá em Vitória, que não daria para acontecer aqui, porque aqui não tem rebocador, né, navio, mas aconteceu um caso em que a gente advogou que, olha qual que era o nosso cliente, que era uma empresa que tinha uns rebocadores, falou assim, olha, o rebocador X, ele não participou dessa manobra. Na verdade, ele está fazendo outra manobra, ele não participou dessa manobra. Perfeito. Tese de defesa é essa. No código anterior, deferida a prova, qual foi a primeira prova? Ver a extensão do acidente marítimo. No código anterior, Cadu, sabe quanto foi o valor da perícia no código anterior? R$390 mil. Ok? 390 mil reais. Para fazer essa perícia, 1 ano, 19 meses. Foi rápida. 19 meses. Se iniciou a prova oral e havia alguma filmagem. O que se verificou? O rebocador não participou da manobra. O que essa prova, efetivamente, beneficiou o processo?
Nada. Vejam, e aí, olha como é que isso é interessante. Eu estou com a cabeça de quê, então? Eficiência do processo. E eu tenho a ferramenta de quê? Da flexibilização procedimental. Eu tenho duas saídas. Quais são as duas saídas? Veja, para esse caso mesmo, o advogado do autor, que depois eu conversei com o advogado do autor, até um grande amigo meu, a gente conversou sobre esse caso, depois ele falou assim, poxa, foi uma grande bobeira minha, porque a gente podia ter invertido, porque eu entraria com a ação contra a pessoa correta. Isso foi ruim para ele ou não foi ruim para ele? E mais, quem é que pagou a perícia? Essa inversão, então, ela não poderia ter sido vislumbrada como benéfica, tanto para mim, porque para mim também foi péssima, porque eu fiquei num processo, participei de uma perícia, gastei com assistente técnico, para não aproveitar nada, vocês concordam? Mas foi ruim também o quê? Para o autor. Então, qual o primeiro ponto? Por isso que eu estou falando assim, eu estou assim, muito feliz de estar falando para advogado. Qual que é o primeiro ponto que a flexibilização procedimental ela coloca? Ela coloca um nível de responsabilidade ao advogado de verificar isso, porque quem é o gestor do processo nesse momento é o advogado, e ele não é um gestor único. O juiz é importante, mas o gestor efetivamente, dentro desse sistema que o código adota, é o advogado, e mais ainda o advogado autor. O advogado autor ele tem uma responsabilidade em dobro. E o que o advogado ele pode fazer como gestor? O negócio jurídico processual, convocando o quê? O próprio colega. Porque a gente fala, não, o advogado e tal, mas nós temos o hábito de pensar esse tipo de gestão com o nosso colega, e na verdade nós nos tornamos o quê? Ineficientes. Porque o negócio jurídico processual é esse caso. O que a gente poderia ter chegado para o juiz e ter feito? Eu estou falando isso porque eu estou assim, colocando uma meia-culpa em mim. O que eu poderia ter feito? Chamado o colega e falado assim, está errado. Vamos fazer a prova ao contrário, não poderia ter feito isso? E se a gente tivesse convencionado isso, o juiz provavelmente o quê? No sistema anterior, aceitaria. No sistema atual, pelo artigo 190, o juiz só vai poder rejeitar isso se ele demonstrar que há o quê? Algum tipo de nulidade, ou isso se torne o quê? Ou seja, uma medida que seja ineficiente. Eu estou falando aqui, Cadu, que está aqui na minha frente, esse tipo de gestão, ele já é muito comum, e as pessoas faziam isso de forma voluntariosa, sem se pensar nisso, na Justiça do Trabalho. Calendarizar, ou seja, isso é uma forma, porque veja, aquela questão de intimação, esperar a intimação, o que é muito comum? Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, ó, o processo vai ficar disponível, tal dia, até tal dia o autor fala, devolve o processo, depois, isso é ou não é uma forma de flexibilizar o procedimento padrão, que teria o quê? Intimações. É isso, a gente tem que entender flexibilização procedimental, não numa coisa do outro mundo, mas uma coisa no que pode ser o quê? Útil no nosso diário. Vou dar um outro exemplo para os senhores. E esse aqui, ó, sem querer fazer uma brincadeira, mas eu costumo dizer assim, eu dou aula na escola da magistratura, lá no estado. E quando eu falo isso, quando eu termino de dar esse exemplo, eu olho assim, às vezes os juízes, eles chegam a fazer aquela cara assim, de como assim, porra, eu fazia isso. E isso começou a dar algum efeito. Vocês querem... Eu vou dar um exemplo de uma situação, pelo menos na justiça comum, em que o processo para e ele cria um problema, um gargalo danado. A gente vem e tal, o juiz defere a prova pericial.
Como é que começa a discussão da prova pericial? Primeiro, a gente quer saber se aquele perito tem condição de fazer aquilo ou não. Mas o que sempre é um problema que é difícil de superar? Os honorários do perito. É mentira? Eu estou falando, estou sendo a vida como ela é, Nelson Rodrigues. E não é muito incomum, né? Aliás, uma excelente matéria para vocês recorrerem sobre honorários, que não é muito incomum que os honorários do perito seja muito maior do que os honorários de sucumbência. E é uma excelente forma de se recorrer para falar que os honorários de sucumbência têm que ser majorados. Você fala, olha, como é que meu honorário pode ser desse tamanho se o perito só fez uma partezinha aqui do processo, recebeu tanto? Já fica uma dica aqui, né? Mas enfim, é um problema ou não é um problema? Aí não é um bate-volta, não é? Costuma ser isso? Qual o segundo problema da perícia que a gente tem? Um segundo problema da perícia. O assistente técnico, ele serve para quê? Para esclarecer os fatos técnicos ou para dizer que o trabalho do perito que o perito fez está tudo errado? Gente, vamos ser francos. Assistente técnico serve para quê? Em regra, para o quê? Combater a perícia. Depois disso tudo, o que costuma ser o resultado da perícia? Bom ou ruim? Ruim, né? Quantos processos que você tem lá que a perícia não explica absolutamente nada? Não sei se vocês notaram no CPC, que vocês já viram como é que funciona a liquidação por arbitramento? Vocês já viram um dispositivo que tem? Anote esse dispositivo. Isso aqui, ó, é o jump of the cat. É o pulo do gato. Isso aqui é um exemplo clássico de flexibilização em que você vai ter eficiência no sentido de custo e resultado evidente. Eu tenho algumas experiências já positivas nesse sentido. Olha o que o artigo 510 ele fala. Na liquidação por arbitramento, o que é uma liquidação por arbitramento? É aquela em que o juiz determina que se faça, lá na frente, você está na liquidação, é uma liquidação que precisa de uma prova técnica. Qual que é a diferença maior entre liquidação, só para lembrar, por artigos e por arbitramento? Por arbitramento é uma liquidação que é necessária uma prova técnica, observando fatos o quê? Passados. Liquidação por artigos é uma prova, que pode ser até técnica, mas que trabalha com o quê? Fatos novos. Tranquilo? Então, liquidação por arbitramento, em regra, 99% das vezes é o quê? Perícia. Claro isso para os senhores? Claro para todos os colegas? Então, lá. Na liquidação por arbitramento, então vamos ler assim, na liquidação que acaba em perícia, o juiz intimará as partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando no que couber o procedimento da prova pericial. O que o dispositivo falou de forma expressa aqui? Na liquidação por arbitramento, o rito da perícia é igual ou o rito da perícia é diferente? É diferente. Como é que é o rito da perícia aqui? Ele não começa com o perito do juízo. Ele começa falando assim, partes, tragam agora, através de seus assistentes, um laudo mostrando aqui, ó, o que aconteceu. Os assistentes começam trabalhando o quê? Primeiro, olha como é que já muda. Se o assistente começa trabalhando primeiro, ele está contribuindo para elucidar o fato ou ele está combatendo o perito? Elucidando o fato. Segundo ponto, quando ele faz isso, a priori, observando o preço, os valores das perícias hoje, costuma ser mais barato ou mais caro? O valor que a gente paga para o assistente costuma ser o quê? Mais barato. Digamos, olha agora, olha que interessante, digamos que juntam os dois laudos
e os 2 laudos, o juiz não tem condição de decidir com aquilo ali, foi feito contraditório. O juiz aí vai nomear o quê? O perito. O perito vai começar a perícia do zero, ou o perito vai examinar o trabalho que foi feito antes? A perícia vai ser mais cara ou mais barata? Porque parte do trabalho já está o quê? Vai ser mais rápida ou mais lenta? Com essa forma aqui, sabe em quanto tempo as perícias têm terminado? Perícias complexas? 4 meses, 5 meses, no máximo. Alguns juízes que estão adotando esse procedimento aqui, eles pedem, quando eles nomeiam o perito, é para o perito fazer esclarecimentos em audiência. Ele leva o material, só pede esclarecimento em audiência. Pergunta que eu faço para os senhores aqui: nós não podemos pedir isso? Isso não pode ser um exemplo de flexibilização procedimental? E aqui faço um parêntese. O que os juízes começaram a fazer? Quando eu falei que está previsto que o juiz pode flexibilizar também, né? O que os juízes começaram a fazer? Começaram a aplicar essa regra na perícia. Apresentavam os laudos, não estou satisfeito, processo rápido, terminado, todos colaborando, porque o assistente vem colaborando, o perito vem colaborando, e se encerrou. O que as partes começaram a ver, o que os colegas começaram a ver com esse procedimento do juiz? Falou, poxa, para que eu vou esperar o juiz fazer isso? Se eu posso me antecipar e fazer isso. Este é um claro exemplo de quê? Flexibilização procedimental. Inverter a ordem da perícia. Mas voltamos a dizer, é uma ideia de eficiência? É uma ideia de quê? De eficiência. E aqui já, deixa eu ver meu horário como é que está aqui, que eu não quero passar do tempo. O que eu queria, vou voltar para aquela questão para os colegas. Quem é que é efetivamente o gestor do processo? É o advogado. E aí eu vou trabalhar com outra mentira, outra coisa que a gente endeusou. O que quando fala o artigo 6º, fala em princípio da cooperação? E o Marcelo Pacheco vai falar isso à tarde. O que é o princípio da cooperação? O que a gente pensa, o que é cooperação no Código de Processo Civil? Se um monte de gente fechar o olho aqui, está imaginando um monte de gente de mão dada, não está? É o que o Marcelo Pacheco fala, é o processo do ursinho cor-de-rosa. Que o sujeito está se matando até fora do processo. Na hora que ele entra dentro do fórum, ele chega assim, vamos dar as mãos. O que é cooperar? E vejam que, às vezes, a doutrina utiliza, ainda com algumas diferenças, uma outra palavra, colaborar. O que é cooperar para o Código? O que é colaborar para o Código? Laborar é o quê? Trabalho. Labor. Colaborar. Colabor. O que é cooperar? Quem opera é quem? O operário. Quem é o operário? Quem mais o quê? Trabalha. O que o Código quer dizer com cooperação ou colaboração? Todos no processo são o quê? Todos no processo, vendo o seu lado, sendo parcial, eles trabalham. Veja que não é à toa, olha como é que isso é muito claro. Vou dar um exemplo, que mostra que a cooperação não quebra a imparcialidade. A parcialidade, desculpem. Se a gente alegar pelo Código atual, se eu alegar ilegitimidade passiva, sou advogado réu, eu alego ilegitimidade passiva, qual o meu dever de boa-fé que eu tenho? Eu tenho que indicar o quê? Quem é o legítimo. Eu estou cooperando ou não estou cooperando? Mas eu estou vendo o meu lado? Eu estou perdendo? Não. Continuo vendo o quê?
continuo sendo parcial. Eu quero, olha, eu não sou legítimo, o legítimo é fulano. Essa é que é a ideia de quê? Cooperação. Vou dar um outro exemplo. Fraude e execução. O código ele criou um sistema, bom ou ruim, de que a fraude e execução está ligada a registro. A maioria dos casos, tem uma penhora, tem que estar registrada. Tem um arresto, tem que estar registrado. Tem hipoteca judiciária, tem que estar registrado. Mas o que o código falou? Olha a ideia de cooperar. Quem é responsável pelo registro? Quem é que vai fazer o registro? É o juiz que vai despachar ou quem é o interessado nisso? Não é o advogado do credor? O que o código falou? Você tem que o quê? Cooperar. Isso não é mais quem vai fazer, é você. Todos trabalham. Ele passa o quê? Uma função para o advogado que está o quê? Preservando o crédito. Não tem mais aquela coisa de peticionar para o juiz, espeça-se o ofício para registrar a penhora. Isso acabou. É a ideia de quê? E vamos juntar uma coisa com a outra. Isso é mais eficiente ou é menos eficiente? Muito mais. Olha a hipoteca judiciária. Saiu uma sentença que me permite a hipoteca judiciária. O que o código fala? Pega a sentença e vai no cartório. Isso é muito mais o quê? Eficiente. Mas para ser eficiente tem que ter o quê? Cooperação. Vamos juntar isso tudo aqui agora que eu falei? Eu sou advogado, sou gestor do processo. Qual a minha primeira saída que eu tenho na hora de flexibilizar? A flexibilização, ela pode ser um ato de autonomia da vontade, que vai envolver o quê? A outra parte. Qual a primeira forma, então, de flexibilizar que a gente tem? Negócio jurídico processual. Esses exemplos que eu dei aqui, não podem ser flexibilizados pelas duas partes? Através de uma composição? É um acordo. O que é um negócio jurídico processual? É um pequeno acordo, quando ele é bilateral, sobre uma questão do procedimento. Ponto. Negócio jurídico processual é pensar o quê? É um negócio jurídico que o objeto é o quê? Procedimento. Ponto. Mas digamos, Cadu não quer fazer isso, porque Cadu quer o quê? Enrolar o processo. Cadu quer que o processo seja o quê? Ineficiente. Pode acontecer ou não pode? Aí, nesse caso, eu como gestor do processo, o que eu vou pedir? A flexibilização ao quê? Ao juiz. Opa! O que nós chegamos à conclusão, então, aqui agora? Quem é que efetivamente ele é responsável? Quem é que tem os olhos para a flexibilização procedimental? É o juiz ou é o advogado? A flexibilização procedimental pelo juiz, de ofício, ela é uma exceção raríssima. E não está havendo, e eu quero ser duro com os senhores, quero ser muito duro com os senhores, para a gente fazer uma reflexão. O processo continua do jeito que está, e eu não estou sendo um grande defensor do Código de 2015, não. Mas que ele tem coisas melhores do que o Código de 73, tem coisas piores. Mas a gente tem utilizado essas ferramentas do Código de 2015? Vamos ser franco, muito franco. Nós estamos com a noção evidente, clara, de que nós advogados, nós passamos a ser gestores do processo? Que nós temos um dever de cooperar no processo? E cooperar, volto a dizer, não numa fantasia do ursinho cor-de-rosa, mas no cooperar de quê? Para se ter um resultado o quê? Efetivo ou o quê? Eficiente. A gente está com essa dimensão? Me parece que não. Por isso que quando o Robson falou comigo, eu falei, pô, você quer falar sobre o quê? Aí eu falei, poxa, eu preciso falar sobre flexibilização procedimental.
porque de fato o que eu tenho notado, e aí eu queria assim que a gente refletisse muito sobre isso, que nós continuamos, porque é cômodo, é muito cômodo eu seguir o quê? No gabarito comum. E é mais cômodo ainda, dentro do gabarito comum, nós reclamarmos de quê? Do juiz, do cartório, do judiciário, do colega, mas a gente não enxergar que nós efetivamente não fizemos o quê? A nossa parte. Essa ideia de eficiência, ela é absolutamente capital. Eu vou fechar aqui o que aconteceu, e eu estudei na escola de magistratura, eu vou dizer, alguns juízes começaram a notar isso. E veja uma situação curiosa que começa a acontecer. Não tem aquela extensão do julgamento? Você já viu aquele caso lá do artigo 942? Olha como é que isso aplica para tudo. Artigo 942. Aquilo, decisão não unânime no tribunal, em regra, em apelação. O que você faz? Estende o julgamento, chama mais gente, perfeito? Não é assim que funciona? O que acontece? Se eu seguir o padrão daquilo ali, pode dar um problema ou não pode dar um problema? Ou eu vou seguir aquela regra comum? Está ali um padrão. Olha o que um desembargador, que era um juiz, estava substituindo, olha como é que o sujeito foi inteligente. Eu assisti esse julgamento. Extensão de julgamento na hora que deu extensão de julgamento, ele chegou e falou assim, olha, tem desembargadores aqui, ele era o relator, suficientes para continuar o julgamento agora. Só que um tinha chegado no meio do julgamento, que não tinha assistido o julgamento todo. Aí ele falou assim, mas fulano não assistiu o julgamento todo. Em tese, tinha que parar, não tinha? Ele chegou e falou assim, consulta aos advogados, se eles têm interesse em que o processo, em que fulano tenha conhecimento da questão, ou se os senhores acharem relevante, que os senhores façam então aqui agora, na sustentação oral, para ele conhecer da matéria, um resumo sobre o que foi decidido. O que os advogados na hora imaginaram? Falaram, se isso aqui entrar para extensão de julgamento, quanto tempo vai demorar? Os dois advogados na hora, não, preferimos fazer a sustentação. Aí o mesmo juiz falou bem assim, olha, eu queria saber o seguinte, o julgamento não unânime foi só sobre esse ponto. Não foi sobre tudo. Sobre essas questões aqui, já se decidiu. Eu queria saber dos advogados se eles vão trabalhar com a extensão de julgamento com a totalidade da matéria ou só nesses pontos. Porque ele falou assim, que me parece que essas questões aqui. Aí quando ele falou isso, não, só no ponto divergente. O que aconteceu com a sustentação oral dos advogados? Eu contei no relógio, de quanto foi a sustentação dos advogados? Um advogado, 5 minutos. O segundo advogado, 4 minutos. Porque eles foram o quê? Em cima do ponto. Eu que não conhecia, que eu não era advogado do processo, entendi tudo. O que essas pessoas fizeram naquele momento? Um negócio jurídico, o quê? Processual. E eles saíram de lá com a causa decidida. Quem é que geriu o processo efetivamente, nesse caso? Acho que eu até contei na sala de aula, cheguei lá, Alexandre. Não. Quem é que geriu quem é que fez a gestão? Juiz. Vê se não era um caso, na mesma hora, o advogado um olhar para o outro assim, já que os dois têm que cooperar,
para que tenha um processo eficiente. Vê se não caso e Cadu assim, chega para o desembargador, suspende o processo aqui que a gente vai ver como nós vamos, se tem uma possibilidade de negociar aqui, para ver como é que vai ser o restante do processo. Algum advogado fez isso? Não. Encerro aqui com essas palavras, com essa preocupação. Eu acho que a gente tem um código que ele é, por essência, muito diferente do código anterior. Nós continuamos com a cabeça no código antigo. Continuamos repetindo, inclusive, expressões do código antigo. Eu brinco, e aqui deixar claro, isso aqui é uma brincadeira, peço desculpa que eu já falei isso isso aqui é só uma brincadeira, tá? Deixar muito claro, até que está filmando aqui. Eu não era a favor do código de 2015, quando veio. E dou um motivo claro. A gente está num processo que a gente está entrando de cabeça no processo eletrônico, vocês concordam? E o código foi feito para o processo o quê? Físico. Isso é um problema. Então, eu acho que o momento foi um momento o quê? Inadequado. Eu brinco aí, que é a brincadeira que eu falo, que o CPC de 2015 para mim foi um filho fora do casamento. Mas é só uma brincadeira, tá, gente? Não tive filho fora do casamento, não. Por quê? É algo que eu não esperava, que eu não queria, que eu não planejei, mas está aí. E eu tenho que amar, porque é meu filho. E amar incondicionalmente. E o que a gente faz com o filho? Quem tem filho sabe disso. A gente faz o quê? A gente enaltece as virtudes e tenta corrigir o quê? Os defeitos. A flexibilização procedimental, ela é uma das grandes virtudes do código, desde que eu entenda nessa perspectiva, que ela funciona para um processo eficiente e com efetivamente cooperação. Muito obrigado.